Metade do ano já foi, pessoal, e agora faltam só mais 6 meses para você começar a montar a sua carteira de ações de dividendos antes de 2022 acabar. E se está faltando ideia do que comprar, eu tenho certeza que antes do final desse vídeo, esse problema vai estar resolvido. Fica comigo para saber quais são os 5 papéis mais recomendados em julho por 10 corretoras e casas de análise. O mês de junho foi bem pesado na bolsa, o Ibovespa acabou recuando mais de 11%. Os analistas acabaram pisando no freio e reforçaram as apostas nos papéis que geram menos dúvidas nas carteiras recomendadas de dividendos para julho. As ações da Vale seguem no topo, seguidas por Banco do Brasil e Engie. As outras duas ações mais citadas eu conto quais são até o final desse vídeo. E para você saber mais detalhes de como o Infomoney realiza esse levantamento todos os meses, acesse a reportagem que nós publicamos lá no site. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Mais uma vez, as ações da Vale dominaram as recomendações e para algumas pessoas isso pode parecer meio esquisito, já que elas caíram 13% só no mês passado. Foi uma queda maior que a do Ibovespa. É importante a gente lembrar que estratégias de dividendos são bastante focadas no longo prazo, e é considerando isso que os analistas, mais uma vez, colocaram esses papéis na carteira. Só que no curto prazo, é muito comum que ações de empresas de commodities, como a Vale, que é uma mineradora, acompanhem o preço do seu produto no mercado internacional. E em junho, o que não faltou foi volatilidade para os preços do minério de ferro. Os preços dos contratos futuros lá na bolsa de Dalian, na China, variaram de alguma coisa como US$ 105 até quase US$ 140 por tonelada ao longo desse mês. Esse desempenho, como a gente já falou outras vezes, tem muito a ver com a economia da China, que é um dos principais consumidores de minério do mundo. Então, quando ela estabelece novos lockdowns para assegurar a disseminação da Covid, por exemplo, como tem acontecido nesse ano, a perspectiva de crescimento do país piora e os preços tendem a cair. Aí vem alguma nova política de estímulo do governo chinês para tentar cumprir a meta de entregar um PIB de 5,5% nesse ano, e aí o mercado se anima e os preços sobem. Só que além dos preços do minério de ferro, existem outros fatores que beneficiam as ações da Vale na visão dos analistas. Olha só o que diz o pessoal da corretora Elite, por exemplo. Continuamos acreditando no bom desempenho operacional da Vale e na robustez de seus resultados devido à qualidade do seu minério de ferro, a sua habilidade de manter os custos baixos e a sua estrutura de capital saudável. E por isso, esses analistas preveem que a geração de caixa da empresa vai continuar muito forte. Um outro ponto interessante é que a Vale iniciou no final de abril desse ano um novo programa de recompra de ações. Isso significa que nos próximos 18 meses a empresa vai recomprar as suas próprias ações que são negociadas na bolsa para mantê-las em tesouraria. Quando uma companhia faz isso, a tendência é de que sobrem mais dividendos para os outros investidores que têm a ação na carteira, porque as ações que são recompradas são retiradas da divisão de proventos. E no caso da Vale, ela pode recomprar até 500 milhões de papéis. Passando agora para o Banco do Brasil, que foi a segunda ação mais recomendada agora em julho. Os bancos, de modo geral, se beneficiam quando os juros estão mais altos, como é o caso agora. A taxa Selic já chegou em 13,25% ao ano e as instituições financeiras logo repassam esses aumentos para os juros que elas cobram quando concedem um empréstimo. Só que o reajuste do custo de captação dos bancos costuma acontecer mais lentamente. Então, resumo da ópera: a diferença entre os juros que os bancos cobram dos clientes e o que eles pagam para levantar dinheiro aumenta quando os juros sobem, pelo menos temporariamente. E especialmente no caso do Banco do Brasil, também chama a atenção a qualidade da carteira de crédito dele. Os analistas calculam que alguma coisa como 30% dos empréstimos que o BB faz vão para o agronegócio, onde a inadimplência já é normalmente um pouco menor. E na carteira de crédito de pessoas jurídicas, quase 2/3 vão para grandes empresas ou para crédito governamental, que também tem um risco menor. O perigo, no caso do Banco do Brasil, e como em outras estatais, é o risco político.
Aliás, a gente publicou uma reportagem sobre investir em empresas estatais num ano eleitoral. Vale muito a pena ler quando você acabar de ver esse vídeo, é claro. O link também vai ficar aqui na descrição. Seguindo na lista de recomendações para estratégias de dividendos, a gente chega às ações da Engie. Não teve muita novidade em junho para essa empresa, que é a maior produtora privada de energia elétrica, respondendo por alguma coisa como 6% da capacidade instalada no país. Tem duas características que os analistas gostam nessa empresa. A Engie é reconhecida por ter uma política de comercialização de energia muito eficiente e também uma série de atividades bem diversificadas, porque além da geração de energia, ela atua também na transmissão e até no transporte de gás natural. Um outro ponto é a política de dividendos da Engie. Pelo estatuto da empresa, ela precisa distribuir aos acionistas 30% do lucro líquido ajustado, mas ela vem pagando pelo menos 55%. E os analistas da XP, por exemplo, acreditam que em 2022 isso vai chegar a 100% do lucro líquido ajustado, porque o caixa da Engie está bem tranquilo. A lista segue agora com as ações da Petrobras, que tem oferecido proventos bem altos para os acionistas já há algum tempinho. Os preços do petróleo continuam altos, na casa dos US$ 113 por barril no dia dessa gravação, e enquanto for assim, a empresa deve se manter como uma forte geradora de caixa e, consequentemente, também de dividendos. A menos, é claro, que haja alguma mudança na sua política de preços, que prevê a paridade com os mercados internacionais de petróleo. Esse é um assunto que está muito em evidência no momento, dado que a empresa é uma estatal. Nós temos eleições presidenciais em poucos meses e, além disso, o custo dos combustíveis tem pesado muito sobre a inflação brasileira. Agora, se tudo continuar como está agora, as estimativas mais gerais dos analistas são de que o retorno só com a distribuição de dividendos da Petrobras será de cerca de 25% nesse ano. Para finalizar, as ações da TIM. As corretoras que indicam a empresa de telefonia para estratégias de dividendos ressaltam que os resultados dela devem se beneficiar nos próximos trimestres da incorporação dos ativos móveis da Oi. Fora isso, os analistas da XP ressaltam que a empresa anunciou em maio que vai pagar R$ 2 bilhões em dividendos nesse ano, o que renderia um retorno só com proventos na faixa de 6%. E aí, já se decidiu por alguma dessas ações? Não esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo. Até o próximo mês!